Trilhas da Democracia de hoje recebe o professor titular de História do Brasil da Universidade Federal do Rio de Janeiro, autor de História do Brasil Contemporâneo, publicado pela editora Contexto de São Paulo, o historiador Carlos Fico. Em discussão, o golpismo na história brasileira, passado e presente. Carlos, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-lo nesse espaço de discussão, debate e defesa da democracia e dos direitos humanos. Seja muito bem-vindo, Carlos. Obrigado, prazer estar com vocês, Marco. Carlos, sem cair no ídolo das origens, né, questionado pelo historiador francês Marc Bloch, né, onde você localiza o marco formador dessa tradição histórica brasileira, dessa triste característica da nossa história, das rupturas institucionais por meio de golpes de Estado. Isso estaria escrito na própria criação da República Brasileira, na própria proclamação da República em 1889. Isso significa dizer que, caso realmente a resposta a essa pergunta seja positiva, golpismo e república na história brasileira seria uma espécie de cara e coroa? Por favor, Carlos. Existe essa tradição muito longa de intervencionismo militar nas instituições brasileiras, muito frequentemente por meio de golpes, e a origem disso está até um pouco antes da proclamação da República, na Guerra do Paraguai. Até a Guerra do Paraguai, as Forças Armadas brasileiras, na verdade, Exército e Marinha, que é o que existia na época, durante o Império, até a Guerra do Paraguai, essas Forças Armadas eram muito precárias, né? O Exército brasileiro era muito frágil, a Marinha, que na época se chamava Armada brasileira, era igualmente frágil. E com a Guerra do Paraguai, foi necessário um esforço monumental para aparelhar a Marinha, sobretudo porque essa foi uma guerra basicamente fluvial, né? Os navios tinham que sair daqui do Rio de Janeiro, onde eu moro, descer até o sul, entrar pela Bacia do Prata e subir pelos rios. Então, foi uma guerra muito específica, muito difícil, muito penosa, e, de algum modo, depois de muitos anos, foi uma guerra também que durou muitos anos, embora o Império Brasileiro achasse que ia terminar rapidamente. Depois de muitos anos, essas forças armadas foram vitoriosas. Até então, a Marinha e o Exército não tinham proeminência política no Império Brasileiro. E voltaram, no entanto, demandando respeito, demandando reconhecimento, dizendo que tinham feito muitos sacrifícios na Guerra do Paraguai, como de fato fizeram, foram muitas mortes, e que, portanto, precisariam ter esse reconhecimento do Império e dos políticos civis, que eles passaram a chamar pejorativamente de os casacas, né? E isso levou a uma série de conflitos, porque não houve esse reconhecimento de imediato. A gente pode até dizer que o Império lidou mal com essa questão, e, a partir daí, alguns anos depois do fim da Guerra do Paraguai, quando já havia essa demanda de reconhecimento, todo um discurso moral, de reconhecimento da dignidade dos militares, alguns anos depois houve uns episódios de indisciplina militar e parlamentares criticaram esses militares indisciplinados. Isso gerou um conflito, uma crise política que, na historiografia tradicional, esses conflitos são conhecidos como a questão militar, no final do Império. Isso nós estamos nas vésperas da proclamação da República. Há mais ou menos um consenso na historiografia de que aí está a origem do intervencionismo militar na história republicana, que seria, aliás, a República proclamada na sequência precisa desses eventos por militares, por meio de um golpe de Estado que depois o imperador Dom Pedro II, que, no final das contas, era o governante constitucional. Então, foi um golpe claramente militar que derrubou o Império
e, vamos dizer, não diria inaugurou, porque, como eu falei, esse intervencionismo vem do fim da Guerra do Paraguai, mas maculou já o início da República com esse tipo de intervencionismo. Por sinal, os dois primeiros governos do Marechal Deodoro da Fonseca e do Marechal Floriano Peixoto podem ser caracterizados como ditaduras militar, como uma ditadura militar. É conhecido o período como República da Espada, né? O que já diz muito do grande autoritarismo e brutalidade desses dois primeiros presidentes militares da República, que se consolidou a partir de um golpe de Estado que depois o imperador, em função dessa crise anterior. Então, a origem claramente está nesse episódio. A partir daí, a gente vai ter, durante toda a Primeira República e durante a Revolução de 30 e depois durante a ditadura do Estado Novo e assim por diante, uma série de episódios de intervencionismo militar, não apenas golpes de Estado, mas uma série de outras intervenções indevidas e inconstitucionais dos militares na política nacional. E fico entre a Guerra do Paraguai, passando pela proclamação da República, e 1922, a ascensão do tenentismo. Que inflexão ocorre e que leva os militares, quer dizer, na verdade, leva à construção de uma geração que seria fundamental nessa história do golpismo que a gente está querendo construir aqui? Como eu disse, esse intervencionismo vem desde o fim do Império, né? Então, essa presença dos militares não é uma surpresa nem na proclamação da República, nem nos anos seguintes dos dois primeiros governos. A gente tem depois um breve intervalo, embora haja problemas de tentativas de golpe de Estado ao longo desses primeiríssimos anos da República, mas a grande manifestação desse processo, de maneira mais visível e clara, vai ser o movimento de rebeliões autoritárias de militares de baixa patente, que é mais conhecido como tenentismo, né? A palavra tenentismo escamoteia um pouco o caráter autoritário dessa utopia daqueles jovens militares subalternos que, de fato, estavam mobilizados em torno de algumas questões que são, vamos dizer assim, compreensíveis, né, como causadoras de insatisfação, sobretudo a fraude eleitoral. A fraude eleitoral que caracteriza a Primeira República gerava muitas críticas, né? E esses tenentes, esses oficiais subalternos, eles se mobilizaram muito em torno dessa bandeira um pouco vaga, né? Um pouco moralista também, da chamada verdade eleitoral. Então, esse é o grande fator de mobilização dos tenentes e outros oficiais subalternos, que aí começam, embora tenha essa bandeira legítima, começam a agir de maneira autoritária por meio de subversão e terrorismo, no sentido de fazerem revoltas dentro de quartéis, o que caracteriza, evidentemente, uma indisciplina e uma afronta à Constituição de 1889. Então, tem a primeira grande manifestação, que é a conhecida ocupação do Forte de Copacabana, mais conhecido como episódio dos 18 do Forte. Isso depois, 2 anos depois, tem uma outra rebelião em São Paulo, também de natureza subversiva e de indisciplina, enfim. Então, isso vai desembocar também no movimento conhecido como a Coluna Prestes, né, que vai percorrer o Brasil e vai gerar, inclusive, uma onda de simpatia muito grande entre diversos setores da sociedade brasileira que viam naquela marcha mais ou menos heróica, né, com iniciativas assim de confronto com as forças legalistas, com a polícia, né, da época, e o próprio exército, vai ver nessas manifestações uma erupção assim de
heroísmo e de vontade popular de superação dos problemas reais, efetivos de fraude, de todo tipo de fraude eleitoral e do sistema como um todo, que é conhecido como sistema oligárquico da Primeira República. Então, você tem uma motivação justa, mas que desembocou em movimentos insurrecionais que prejudicaram muito o Brasil, né? E esse movimento é o que vai, esses tenentes, vamos dizer assim, é que vão sustentar as ações armadas que vão desembocar anos depois na Revolução de 30, né? Fico, eu gostaria de, nessa segunda parte da entrevista, retomar duas noções que ficaram muito identificadas, né, esses militares da Guerra do Paraguai, passando pela proclamação da República, pelo tenentismo. Por um lado, o heroísmo, né, constrói-se em torno dos militares, ou os militares constroem em torno de si essa aura do heroísmo, e também a defesa do moralismo. Me parece ser uma presença constante, né, na retórica que vai alimentar a justificativa da entrada dos militares, da intervenção dos militares na política brasileira. Eu queria que, nesse momento, você identificasse quais as principais, para além da presença dos militares, né, que outras características marcam as inúmeras tentativas de golpe que ocorreram no Brasil entre 1930 e 1964, algumas bem-sucedidas, né, como 30, 45, 64, 45, a tentativa frustrada, né, mas que acabou, por 45, a deposição de Vargas, 1964, o golpe militar, e aquelas que foram derrotadas, né, em 54, que acabou sendo barrada pelo suicídio de Vargas, 55, a tentativa de não dar posse a Juscelino Kubitschek, e 1961, a não autorização do retorno de João Goulart ao Brasil. O que diferencia essas tentativas que foram bem-sucedidas daquelas que foram frustradas? Olha, tem algumas fases aí, né? A partir da Revolução de 30, por exemplo, ela foi uma iniciativa, né, desses tenentes que não ficaram contentes com a derrota eleitoral de Getúlio Vargas e convenceram a tomarem armas. Esses tenentes, então, já mais velhos, né? E então se iniciou praticamente uma guerra civil desde o Rio Grande do Sul, subindo até o Rio de Janeiro, que garantiu a posse do Getúlio Vargas e a deposição do presidente Washington Luiz. Quando esses militares, vamos dizer assim, né, muita parte da polícia militar, da brigada militar do Rio Grande do Sul, civis armados, liderados por esses tenentistas radicais, estavam subindo para o Rio de Janeiro, 3 oficiais generais aqui no Rio de Janeiro depuseram o Washington Luiz. Então, a deposição do Washington Luiz foi feita por uma junta militar antes da chegada dos chamados revolucionários ao Rio. Então, esses 3 militares tentaram, vamos dizer assim, garfar, né, a Revolução de 30. Foi preciso toda uma pressão de Vargas e de Oswaldo Aranha para que eles passassem o poder para o próprio Getúlio Vargas. Então, você já tem aí toda uma confusão tremenda entre militares, oficiais generais no Rio e essas ações armadas revolucionárias que marcariam o episódio de 30. Depois você tem uma fase de extrema confusão política institucional que vai de 30 até 35, quando ocorre uma tentativa de revolta comunista fracassada, foi rapidamente controlada pela fragilidade dos comunistas, mas isso, em 35, deu margem a que Vargas instaurasse um Tribunal de Segurança Nacional e começasse a prender gente.
prendeu todos os poucos comunistas que havia e começou a prender seus inimigos políticos também, com o Tribunal de Segurança Nacional, que era um tribunal de exceção. Portanto, isso aconteceu antes do golpe de Estado Novo, de 1937, que é a nossa primeira ditadura, se é que a gente pode falar assim, já que os primeiros governos da República também foram uma espécie de ditadura. Segundo o primeiro, o Estado Novo começa em 37, mas a repressão já tinha começado em 35 com o Tribunal de Segurança Nacional. E, portanto, a gente tem uma ditadura que vai de 37 a 45. Getúlio Vargas aí está como ditador, né? E foi uma ditadura também, não surpreendentemente, apoiada pelos militares. É nesse momento, de 37 a 45, sobretudo, que os militares conseguem se afirmar como verdadeira força nacional. Naquela época, as brigadas militares, ou seja, as polícias militares estaduais, eram muito poderosas. E em vários estados, as brigadas militares eram mais poderosas do que as forças do Exército Nacional. Na ditadura do Estado Novo, o Exército Nacional se afirma como força nacional, organizada, proeminente, com mais armamentos e pessoal do que as forças regionais das PMs. Então, isso foi o projeto que Getúlio Vargas realizou para obter o apoio dos militares durante a sua ditadura. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, ficou contraditório a gente ter mandado tropas. Nós mandamos a Força Expedicionária Brasileira para lutar contra o fascismo na Itália, e aqui dentro tem uma ditadura de tipo fascista, como era o Estado Novo de Vargas. Então, em 1945, ele é afastado do poder, também por militares, vai se recolher lá à sua cidade natal, em São Borja, e finalmente a gente tem esse período que é conhecido como fase democrática, né, de 45 a 64. Quer dizer, a gente não pode classificar a Primeira República como democracia em função das fraudes eleitorais. Depois vem a Revolução de 30, que foi uma loucura completa. Depois vem a ditadura do Estado Novo de 37 a 45. Finalmente, a gente tem uma Constituição democrática em 46. Houve eleição presidencial a cada 5 anos, de 45, 50, 55, 60. Iria haver em 65, mas teve o golpe, não houve. E, portanto, esse período é conhecido como fase democrática, 45, 64, para dar uma ideia da cronologia e das diferenças de fases, como você pergunta. Nesse período 45, 64, é que se consolida uma espécie de intervencionismo militar com demanda de setores civis, porque a partir de 45 se organiza um grande partido de direita, a União Democrática Nacional, e essa União Democrática Nacional tinha setores golpistas que ficavam a todo momento demandando a participação, o intervencionismo militar, ficavam pedindo. As chamadas vivandeiras do golpismo? Essa expressão seria usada muitos anos depois pelo Castelo Branco, mas para caracterizar isso. O fato de que esses políticos da direita que não conseguiam vitórias eleitorais, eles, para afrontarem as vitórias eleitorais do centro e do centro-esquerda, se é que a gente pode falar assim, demandavam intervencionismo militar. Então, em 45, houve uma primeira eleição, foi eleito o general Dutra, que tinha sido ministro da Guerra do Vargas, com o apoio do Vargas. E esse governo não teve essa demanda. Mas logo, em 1950, o Getúlio Vargas, que tinha sido deposto em 45, ele sai de São Borja, se candidata e é eleito. Agora, não como ditador, como presidente da República. A direita ficou muito irritada com a vitória de Getúlio Vargas e começa esse tipo de ação golpista pedindo intervencionismo militar. Finalmente... Então, é possível afirmar que, não obstante o fato dos militares terem começado a intervir na vida política nacional no pós-guerra do Paraguai,
a demanda política, a demanda que surge no interior dos segmentos políticos pela intervenção dos militares, nasce junto ao UDN? Eu Você pode diria que sim, mais ou menos, a gente pode dizer isso. Embora durante a ditadura do Estado Novo, essa mescla de militares e civis, golpistas ou intervencionistas, tenha se expressado também. Houve, durante o tenentismo, outro tipo de relação entre setores da sociedade que apoiavam aquele movimento, mas você vê que é uma coisa bem diferente dessa fase agora, pós-45, porque se trata de um partido político legal, de um partido político organizado numa vida supostamente democrática. É por isso que eu digo que esse período 45-64 pode sim ser chamado de democracia, mas com muitas aspas, né? Porque houve muitas crises, inclusive essa crise tremenda posterior ao atentado contra Carlos Lacerda em 54. Quando houve esse atentado, a direita passou a acusar Getúlio Vargas de ter sido mandante do atentado. Vocês sabem que o Lacerda escapou, mas morreu um major da aeronáutica. E então se criou uma crise política tremenda que culminaria com a pressão dos militares para depor Getúlio Vargas. Getúlio Vargas fez uma reunião dramática, todo mundo sabe dessa história, disse que iria entrar em licença para permitir uma investigação ampla e acabou se matando. Então, em 54, já houve uma crise de natureza institucional causada pelos militares que obrigaram Getúlio a se licenciar. Na verdade, ele se matou. No ano seguinte, aconteceu a pior crise política, uma das piores, né? Difícil escolher a pior, da história republicana, porque de caráter muito dúbio, já que surgiram rumores de que o presidente eleito não conseguiria tomar posse. Como eu falei, nós tivemos eleições presidenciais a cada 5 anos. 45, Dutra, 50, Getúlio Vargas, que morre, se mata. Em 55, houve eleição. Poucos meses depois do suicídio, foi eleito Juscelino Kubitschek, governador de Minas Gerais, que era simpático a Getúlio. Então a direita falou, mas como? A gente achou que com o suicídio tinha acabado essa história do getulismo, e agora se elege Juscelino Kubitschek, ainda para assustar, vamos dizer, assustando ainda mais a direita, tinha como vice João Goulart, que era herdeiro político de Getúlio. Então começa a surgir uma série de rumores de que a direita não permitiria a posse do presidente eleito. Então, há artigos nos jornais do Carlos Lacerda, governador da Guanabara, que era desse partido de direita, dizendo que ele não poderia tomar posse, pedindo aos militares que dessem uma solução para o problema. E então começou esse rumor todo, né? Não há evidências empíricas de que houvesse mesmo um planejamento de um golpe, mas vocês sabem que quando as pessoas começam a falar vai ter golpe, vira uma loucura, como recentemente aconteceu. Então, houve um episódio político que o ministro do Exército quis punir um coronel, o presidente da República tinha que autorizar essa medida disciplinar. O presidente da República, para evitar problemas, inventou que estava com um problema cardíaco, se internou numa clínica. O presidente, nesse momento, era o vice de Getúlio, que tinha se suicidado. Esse vice, no exercício, Café Filho, para se afastar da crise, se internou numa clínica, assumiu o presidente da Câmara, Carlos Luiz. E o Carlos Luiz disse ao general ministro do Exército que ele queria punir um militar golpista. Não autorizo. E então esse ministro do Exército, famoso general Lott, deu um golpe de Estado e depois o presidente em exercício, que era o presidente da Câmara, Carlos Luiz. E o Café Filho, dias depois, que estava internado, Café Filho era o
vice-presidente que estava na presidência por causa do suicídio. Ele falou: eu melhorei, quero voltar para a presidência. E o general Lott deu um segundo golpe de Estado em 1955, também obrigando o Congresso Nacional, que foi invadido por soldados, a decretar 2 impeachments nesse ano de 55. Então, foi um carnaval de subversão, de crise institucional, e, para piorar, muita gente defende o Marechal Lott, que deu esses 2 golpes de Estado, achando que foi ótimo, porque ele teria garantido a posse do presidente Juscelino Kubitschek. Uma última pergunta, exatamente a partir dessa desconstrução que você faz da atuação do Lott, que é vista por muitos como defensora da constitucionalidade, da defesa da posse de JK. Esse período é um período de muitas disputas dentro do clube militar, entre uma ala nacionalista, uma ala que passaria a ser chamada de entreguista. Na tua opinião, na tua avaliação, essa divisão que havia entre os militares trazia implicações entre aqueles que defendiam as instituições, a manutenção da legalidade, e aqueles que defendiam a manutenção, a continuidade da tradição do Exército de intervenção na vida política nacional, ou seja, uma tradição golpista, ou, na verdade, os militares, fazia parte da mentalidade coletiva dos militares, nascida, como você disse, na Guerra do Paraguai, esse elemento em comum do poder moderador, né, que teria legitimidade para intervir na política nacional? Prevaleceu sempre entre os militares, claro que há uma ou outra exceção, né? Mas majoritariamente a gente pode falar que prevaleceu, como prevalece ainda, entre os militares essa crença, né, de um direito, de uma superioridade, porque o que caracteriza muito essa mentalidade dos militares naquela época, e infelizmente até hoje, é a ideia de que os civis são despreparados, né? De que o povo, sobretudo, é despreparado porque é ignorante, porque é analfabeto, porque não tem preparo político e, portanto, só elege políticos demagogos e corruptos. Então, essa visão preconceituosa que muitos militares tinham e continuam tendo de uma superioridade sobre civis que não são tão patrióticos como eles, que conhecem a realidade nacional, porque eles viajam pelo Brasil inteiro, enquanto que os políticos são venais, corruptos, ladrões e demagogos. Então, essa é uma visão preconceituosa que sempre existiu e que, portanto, é a base da justificativa, é a justificativa que sempre foi usada para as diversas intervenções, né? Então, isso sempre prevaleceu. E, evidentemente, porque eles têm a força das armas, de modo que podem exercitar essa visão preconceituosa que justifica, na cabeça deles, os diversos intervencionismos. Chico, nós chegamos, então, a 1964, que é uma inflexão de todo esse processo que você vem apresentando aqui. O que 64 significa do ponto de vista da exacerbação da intervenção da burocracia militar na política brasileira, mas também no próprio processo de desenvolvimento econômico da nação? Bom, antes de 64 houve diversas tentativas de golpe, né? Houve Aragarça, Jacareacanga, durante o governo de Juscelino Kubitschek, houve a tentativa de impedir a posse de João Goulart a partir da renúncia do Jânio Quadros em 61, inaugurando quase que uma guerra civil, a chamada Rede da Legalidade. E 64 é a culminância de um processo de intervencionismo, porque aí eles assumem efetivamente o poder, os militares. É claro que quando o golpe de 64 foi dado, não havia
percepção de que aquilo inauguraria uma ditadura de 21 anos, né? Inclusive porque muitos políticos que apoiaram o golpe de 64 eram candidatos a presidente na eleição de 65, inclusive Juscelino Kubitschek, Adhemar de Barros, Magalhães Pinto, Carlos Lacerda. Toda essa gente, inclusive, foi, tirando Magalhães Pinto, todos foram caçados depois, mas logo se caracterizou, ainda no mês de junho de 64, que seria mesmo uma ditadura militar, porque o Castelo Branco ele prorrogou seu mandato, cancelando as eleições presidenciais de 65. Então, houve uma volúpia também de ocupação de cargos, de boquinhas, né, de fisiologismo militar, se dando bem naquelas circunstâncias, e sem mencionar, digamos, o aparato de repressão que seria paulatinamente construído, todas as cassações de parlamentares, suspensões de direitos políticos, aposentadorias, entre aspas, de funcionários públicos e passagem para a reserva de militares que não apoiaram o golpe, né? Isso aconteceu também. Uma das coisas que os militares golpistas vitoriosos fizeram foi justamente punir os militares que não apoiaram o golpe. Então, foi um período, foi um momento, o golpe de 64 foi um momento terrível, de muita violência, foram tantas prisões que foi preciso usar navios como presídios, e, portanto, não faz sentido aquela ideia de que não houve violência nos anos iniciais, houve violência, tortura e mortes, mas, de fato, a partir de 68, 69, haveria um crescendo dessa violência com o AI-5 e tudo mais. Do ponto de vista econômico, né, muita gente me pergunta assim, mas teve um lado bom na ditadura, porque houve muitas obras de infraestrutura, rodovias hidrelétricas, coisas desse tipo. Isso não é correto, porque é claro que nenhum avanço econômico justificaria a perda de liberdades políticas e a repressão da ditadura, e, ademais, fosse um governo democrático, também nós teríamos aquela fase do chamado milagre brasileiro. Né? Só um governo muito ruim não saberia aproveitar as condições favoráveis do mercado internacional no período que correspondeu justamente ao milagre, chamado milagre econômico, né? De 69 a 73, 74. Então, nada justifica uma ditadura, não tem lado bom nenhum, e todo o período foi muito negativo para a história brasileira. Né? E, diga-se de passagem, o regime militar deixou como herança uma dívida externa tremenda e uma inflação em espiral que foi... Quando a ditadura acabou, a situação econômica era tão ruim, os militares foram tão ruins na gestão econômica, que até mesmo a questão política da repressão, da tortura, dos assassinatos, ninguém falava nisso. No final da ditadura, 85, 86, a gente só falava de superar a inflação, controlar a inflação e a dívida externa. Tão equivocada, tão ruim foi a gestão pública daqueles militares. Né? Carlos, nós podemos começar a falar agora, sempre pedindo escusas quanto às comparações, às analogias, que sempre trazem algo de incorreto, de alguma maneira. Quando se compara essa trajetória histórica das intervenções golpistas na política brasileira até 1964, com aquilo que acontece no Brasil entre 2016 e até os dias de hoje, quando a gente grava esse programa, continuam a haver bloqueios, manifestações nas portas de alguns quartéis do Brasil. Quando a gente compara esses dois contextos, né? O que salta aos olhos? O que pode ser dito como
um elemento de continuidade ou como elementos de continuidade e elementos de descontinuidade, de ruptura entre essas tradições golpistas do até 1964 e daquilo que acontece em 2016 e aquilo que acontece quase fazendo parte do cotidiano do governo Bolsonaro entre 2019 e os dias de hoje? Olha, o que eu vou dizer, em geral, desagrada as pessoas, né? Mas para um historiador como eu, poder dizer que em 1955 o Marechal Lott deu 2 golpes de Estado, né? Quando eu digo isso, eu sei que também causa uma certa estranheza, mas por que eu posso dizer isso? Eu posso dizer isso porque eu estou trabalhando com uma noção de golpe de Estado que é acadêmica, né? Então, do ponto de vista conceitual, teórico-conceitual, um golpe de Estado é a deposição do chefe de Estado pela força das armas, em geral militares, né? E isso aconteceu em 55, tentaram fazer isso em 61 e deu errado, isso aconteceu em 64, de modo que eu, por exemplo, não chamo de golpe de Estado a deposição da ex-presidente Dilma Rousseff, o impeachment, né, da Dilma Rousseff. O que nós temos aí? A gente tem de distinguir, eu, pelo menos, tenho de distinguir, porque o meu trabalho profissional é como historiador e acadêmico, eu tenho de distinguir o que é a linguagem hiperbólica da política dos conceitos acadêmicos, né? Então, o que é a linguagem hiperbólica da política? A linguagem exagerada, né? Hiperbólica é exagerada. É quando você, por exemplo, usa como arma política chamar alguém de fascista, de genocida, ou que está dando um golpe, né? Isso tem legitimidade política, mas eu não estou fazendo política, eu estou fazendo história acadêmica, pesquisa histórica profissional. Então, eu tenho até que estudar o uso da linguagem hiperbólica como fenômeno da política, mas eu tenho de descrever aquilo que eu estou tentando constituir como narrativa histórica de um ponto de vista profissional e teoricamente embasado. Então, para mim, evidentemente, não houve golpe de Estado no impeachment da Dilma, até um impeachment que caracterizadamente muito injusto, né? Muito discutível do ponto de vista da justiça, mas a gente sabe que impeachment são processos eminentemente políticos e não jurídicos. Fico Então, me pois permita não. fazer uma provocação. Isso significa, ainda que do ponto de vista acadêmico, que os conceitos eles não podem também se alargar, os conceitos não podem apontar para uma transformação daquilo mesmo que procuravam fazer compreender em outro momento histórico, em outra conjuntura histórica, dizendo de outra maneira, os golpes não podem se apresentar, os golpes de Estado, eles não podem se apresentar de uma outra maneira, ainda que com uma intencionalidade comum. Olha, do ponto de vista teórico, eu não quero ser chato aqui, mas do ponto de vista da teoria do conhecimento, um conceito só é eficaz quando ele é aceito pela comunidade de pares, né? Então, se você tem um conceito que uma pessoa acha isso, outra acha aquilo, outra acha aquilo outro, então não serve para nada, né? Então, é claro que aquelas disciplinas mais, digamos, consolidadas, né, do conhecimento humano, do conhecimento objetivo, científico, têm conceitos até unívocos, né? Ninguém discute o que é o conceito de, sei lá, de aquecimento de um metal, por exemplo. Quando a gente fala aquecimento, expande o metal. Isso é verdade em todo o universo. Então, os conceitos, em geral, tendem a ser mais eficazes quando eles são admitidos por todos de uma mesma maneira. Claro que há variações. Quanto mais variação, mais frágil o conceito. Isso não tem nada a ver com a legitimidade política das iniciativas que querem usar, seja lá o que for, para fazer prevalecer os seus interesses. Então, quando as pessoas usam a expressão fulano é um genocida,
mesmo que você saiba que não faz sentido do ponto de vista acadêmico, em ciência política, não tem uma definição de genocida. Ou isso foi um golpe, mesmo que não seja. Essa é uma iniciativa legítima. Eu não sou contra isso. O que eu estou dizendo é que aqui no meu pequeno quintalzinho, eu tenho de observar um certo rigor. E as iniciativas, em geral, da ciência e do conhecimento são muito discutidas. São muito discutidas, não é sempre, não é sempre que a gente prevalece. Né? Você vê que até mesmo a medicina, a biologia, ela é discutida. Quanta gente não tem aí que acha que vacina é uma coisa que não deve ser aplicada. Agora, a gente tem que fazer um esforço de objetividade para ter, vamos dizer, distanciamento, autonomia para fazer essas afirmações. Então, essa minha fala não objetiva deslegitimar o uso político, por exemplo, da linguagem hiperbólica. Ao contrário, é uma coisa que eu estudo, inclusive, e quem sabe até como cidadão eu não faça uso desse recurso. Mas, como historiador, eu tenho que dizer o que é um golpe de Estado. O que é um golpe de Estado? Bom, já falei. De modo que eu não identifico golpes de Estado nos últimos anos, não houve golpe de Estado. Agora, que há muita gente com perfil golpista e autoritário, tem, na presidência da República, na vice-presidência da República. Né? O próprio Hamilton Mourão, vice-presidente da República, é conhecido por dar declarações dizendo que o artigo 142 da Constituição permite, sim, uma intervenção moderadora entre os poderes constitucionais. Isso é uma fala golpista. Né? Então, é claro que existe. O que eu espero que aconteça sempre é uma resistência da sociedade e de todos os setores da sociedade tentando impedir. Os últimos anos, eu tenho dito por aí, tem sido um choque de realidade para as pessoas que ingenuamente acreditavam que a sociedade brasileira era majoritariamente progressista e defensora dos direitos humanos e não viam um lado, um setor de direita e de extrema direita muito presente. Né? Até recentemente a gente não tinha partidos de direita que se assumiam como de direita. Até recentemente a gente não tinha pessoas que diziam eu sou de direita e dizem hoje tem isso, dizem orgulhosamente. Então acho que esses últimos anos têm sido um choque de realidade para aqueles que não se davam conta da existência desses setores na sociedade. E eu digo mais, frequentemente as derrotas dos setores progressistas foram classificadas como golpe, como manipulação. Quando você classifica a sua derrota como resultante de um golpe ou de uma manipulação, você está a meio caminho de não entender coisa nenhuma. Né? Se sempre que você perde uma eleição, você diz, foi um golpe, foi manipulação, foi fake news, foi... Aí, sinto muito, mas provavelmente você não vai ganhar a próxima. Então... Indo além do que aconteceu em 2016, como é que você encara os 2 7 de setembro do ano passado e desse ano? Foram tentativas... O primeiro foi um absurdo completo e mostra o quanto o Jair Bolsonaro foi capaz de intimidar a justiça brasileira, porque ele deu declarações completamente golpistas e não foi punido por isso. Né? Então, foi uma coisa chocante do ponto de vista do funcionamento da justiça e, claro, ele é protegido pela Câmara, ele é protegido pelo Procurador-Geral da República, a gente sabe disso. Mas é uma prova do quanto ele conseguiu controlar essas instituições e intimidar o Supremo Tribunal Federal. E o segundo 7 de setembro é a prova clara de que ele conseguiu intimidar a justiça eleitoral, porque ele cometeu um crime eleitoral gravíssimo, óbvio, explícito, né? Sem falar em outros crimes que Jair Bolsonaro, crimes eleitorais que Jair Bolsonaro cometeu antes e durante a eleição.
E esse último 7 de setembro, quando ele faz aquele comício fingindo ser uma celebração e tal, foi um crime eleitoral. A Justiça Eleitoral deveria ter agido ali, pelo menos suspender, sei lá, não sei como, punir, mas deveria ter punido. E ele cometeu vários outros crimes eleitorais, inclusive de natureza constitucional, com aquela chamada PEC Kamikaze, que é totalmente inconstitucional. Não existe a figura do estado de emergência na legalidade brasileira. Não existe esse estatuto que foi enfiado nas disposições transitórias da Constituição. E, mesmo assim, não foi declarado inconstitucional. E, aliás, foi aprovado pelo Congresso Nacional. Então, é uma sucessão de crimes, né? Ele conseguiu essa vitória de intimidar a justiça brasileira, claro que com base no apoio da Câmara, né, que não aceita a hipótese do impeachment, e com o apoio do Procurador-Geral da República. Então, é uma situação, o governo Bolsonaro todo foi... no dia em que Bolsonaro foi eleito, em 2018, eu dei uma entrevista para a época e falei, olha, vamos nos preparar, porque vai ser uma crise atrás de outra, o governo vai ser uma sucessão de autoritarismo e despreparo, não deu outra. Né? Então, é claro que isso aconteceu, né? Me parece óbvio, ululante, que a justiça brasileira, tanto a eleitoral quanto o Supremo Tribunal Federal, foram lenientes em aceitar esses crimes, em não punir, pelo menos até agora, esses crimes. Carlos, duas últimas perguntas. A primeira se refere a uma pesquisa feita pelo Datafolha, né, que foi publicada entre o primeiro e o segundo turno das eleições, não me recordo bem ao certo quando, e saiu estampado na manchete da Folha que o percentual girava em torno de 80%, 90% da população brasileira seria favorável à democracia. Você deve se recordar dessa manchete. É possível embarcar, né, na forma como a Folha de São Paulo fez a apresentação dessa pesquisa, à medida em que a palavra democracia, o próprio conceito, a própria ideia de democracia hoje ela é utilizada a critério do vendedor e do consumidor, ou seja, os manifestantes que fazem a solicitação de intervenção federal já dizem que isso deve ser feito em nome da democracia. Essa seria a primeira pergunta. E a segunda, né, isso daria uma outra entrevista, como aquela que você deu à época, em 2018. O que você espera em termos de turbulência política para os 4 próximos anos do governo do ex-presidente Lula, quer dizer, o próximo presidente da República? Tem uma coisa na história política, né, que a gente faz história, aprende, que é lidar com a retórica da iminência. Assim, quando as sociedades todas acham que estão assim no ponto fulcral da história, em que grandes decisões vão acontecer, ou nós estamos à beira do abismo, ou nós estamos assim às portas do paraíso, depende do momento otimista ou pessimista. E a gente que, né, faz análise tem de ter cautela em relação a essa retórica da iminência. Então, até recentemente se falava, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Agora mesmo nós estamos em meio aí a essas manifestações que são repugnantes, né, que pedem intervenção militar. É engraçado que eu tenho uma sensação de repugnância, mas ao mesmo tempo e de vergonha alheia, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho um pouco de comiseração. Assim, me dá uma tristeza ver o grau do despreparo, da ignorância das pessoas. Isso dá uma tristeza muito grande. Então, realmente, nesses momentos dramáticos assim, em que acontecem essas situações políticas muito quentes, essa retórica da iminência, em geral, ela ocorre e a gente tem de ter cuidado.
E é com base nesse cuidado que eu acho, e até espero que os anos do governo Lula eles tenham uma, uma rotina, que sejam mais rotineiros, né, no sentido de serem tranquilizadores para a sociedade brasileira, que está muito mexida, muito esgotada com os anos do governo Bolsonaro, que foram anos muito tumultuosos, sem falar na pandemia. Quer dizer, você ter uma pandemia e um governante como Jair Bolsonaro ao mesmo tempo é algo que é claro que toda a sociedade que vivencia isso sai muito machucada, né? Então, a minha expectativa é que haja rotina, tranquilidade, governabilidade. O grande desafio, eu acho, do governo Lula, que espero seja um governo de frente ampla, vai ser, inclusive, o da reconstituição da governabilidade democrática, porque o governo Bolsonaro ele solapou uma série de órgãos, destruiu uma série de órgãos, especialmente órgãos colegiados da gestão pública federal. Então, esse é um esforço tremendo, sem falar na necessidade de ajuste fiscal e de realização das promessas em relação ao auxílio, como é que chama, Bolsa Família e salário mínimo. Tudo isso é muito complicado de fazer, né? Ao mesmo tempo fazer controle fiscal e manter esses benefícios. Mas eu espero que tudo isso seja feito no ambiente da política, com negociação, com tranquilidade e rotina, para a gente tentar superar esses anos de tormenta que foram os anos Bolsonaro. E a tua pergunta, você mesmo respondeu, não dá para a gente acreditar nela, nessa pesquisa, porque, enfim, democracia qual, né? Está falando do quê? Evidentemente que essas pessoas que estão enlouquecidas nas ruas acham que estão nelas em defesa da democracia e, evidentemente, estão metidas numa arruaça totalmente antidemocrática e ilegal, mas acreditam que estão defendendo a verdadeira democracia. Então, essa pesquisa também eu vi com muita desconfiança. Carlos Fico, historiador, professor titular de História do Brasil da Universidade Federal do Rio de Janeiro, autor de História do Brasil Contemporâneo, publicado pela editora Contexto de São Paulo. Muito obrigado, Carlos, por ter participado, ter tido a disponibilidade de participar desse programa. Na próxima semana, o Trilhas da Democracia receberá a cientista política, ex-professora, professora titular aposentada da Universidade de São Paulo, Maria Hermínia Tavares de Almeida, para um diálogo sobre república e democracia. Até lá.